Tio Bruno, tudo bem? Você tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Você faz um favor para mim? Eu Claro. te mandei uma solicitação, não sei se você visualizou aí na sua tela. Estou fazendo o teste. Aparece alguma coisa aí? Sim, aham. Tá. Se você puder aprovar ou me colocar de co-host, Ok, porque eu tô aqui no computador agora e aí eu vou fazer a gravação, tá? tá bom. Obrigada. Pastor Alejandro, nos escuta bem agora? Sim, tudo bem. Então tá bom. Pessoal, a gente vai começar agora. Primeiro, dar boas-vindas para todos. Obrigado aí pela disponibilidade de todo mundo tá participando aqui do nosso encontro. Antes da gente começar, vou só passar algumas instruções, porque a gente está fazendo esse encontro no Zoom e é diferente de um webinar onde existe um controle maior, então a gente está com uma ferramenta aqui que a gente precisa se policiar com relação ao áudio e ao vídeo. Então, o pedido que a gente faz aqui para que todos possam manter o microfone fechado. E o objetivo também, por enquanto, é que Não é para falar, não. cada um Já está saindo aqui. fique desligado. Então, toda vez que alguém, de repente, soltar o microfone e falar alguma coisa, tem um pessoal aqui que vai mutar de imediato, e aí eu vou pedir ao pastor Alejandro que, quando isso acontecer, você abra o seu microfone, como eu fiz agora. Eu acabei já mutando o pastor Alejandro. Pastor Alejandro, se você puder abrir novamente seu microfone. Isso. Claro que sim. Assim que a gente vai funcionar. Tá bom? Então, tá todo mundo entrando mutado, e a gente, conforme o pessoal for entrando, se alguém entrar com o microfone aberto, tem outros co-hosts aí que vão nos ajudar a manter o microfone fechado. Tá bom? Então, as primeiras instruções são essas. Agora, me dirigir aqui ao pastor Alejandro. Pastor Alejandro, em primeiro lugar, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por nos atender aí, atender o convite que foi feito. A gente sabe da sua agenda, da sua demanda, e a gente sabe também que conseguir um tempo e ver você parando agora um pouco da tua rotina, da tua agenda, para nos atender de forma tão carinhosa como sempre fez, é um privilégio para a gente te agradece por esse encontro, pela tua disponibilidade. Pastor Paulo Sérgio, pastor Benoni estão aí também, agradecendo o contato. Em breve eles vão estar falando aqui também, mas, em primeiro lugar, obrigado pela tua disponibilidade, viu? Espero que eu esteja falando aqui não muito rápido. O teu português é muito bom e o nosso espanhol aqui é péssimo, então a gente vai apostar todas as fichas no seu português, tá bom? Eu acho que eu vou responder as mesmas perguntas que você faz em português, se eu interpreto bem. É um prazer, muita alegria para mim. Obrigado, pastor. Antes da gente começar, eu vou abrir aqui, pedir para o Paulo Sérgio, o pastor Paulo Sérgio, iniciar esse encontro com uma oração. Paulo Sérgio, se você estiver me ouvindo aí, se você puder abrir seu microfone e abrir a nossa reunião com uma oração, dar as boas-vindas, pastor Alejandro, também, para a gente começar. Olá, pastor Alejandro. Bom vê-lo. À distância, gostaríamos que o senhor estivesse conosco aqui nesse tempo. Era nosso propósito convidar o senhor para estar conosco nesse segundo semestre do ano. Mas a pandemia chegou, paralisou todos nós, né? Imagina o senhor. Mas a gente quer louvar a Deus pela sua vida e queremos de coração, como o Bruno falou, agradecer a sua presença e que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Vamos orar então? Pai, nós reverenciamos o teu nome nessa noite, Senhor. Em primeiro lugar, queremos reconhecer, Senhor, a tua grandeza, a tua glória, Senhor. Dizer que o Senhor tem sido um Deus maravilhoso conosco nesse tempo de pandemia, Senhor. O Senhor tem guardado nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós, o
Tu tem cuidado da nossa mente, do nosso coração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, mas queremos dizer para Ti que continuamos como sempre tivemos, Pai, sede do Senhor. Queremos mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua unção, Senhor. Por isso estamos aqui mais uma vez essa noite, Senhor, para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, ministra ao nosso coração, Senhor, através de tudo que vamos conversar essa noite. Obrigado pela vida do pastor Alejandro, obrigado pela sua família, por sua casa. Senhor, obrigado por ele estar conosco nessa noite. Senhor, obrigado pela tecnologia, Senhor, que nos permite estarmos juntos desta forma. Louvado seja o teu nome, Jesus. Fica conosco, Senhor, nesse período. Queremos realmente te convidar, Senhor. Ser bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio, Senhor. Faça-se presente aqui, Senhor, nesse lugar, nesse momento, Pai. É a nossa oração, Senhor. Agradecendo a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado. Pastor Alejandro, a gente se propôs nesse encontro, tem pessoas de diversas igrejas aqui do Rio de Janeiro, temos alguns irmãos de Portugal também estão aqui nos assistindo, de outros países, que de alguma forma têm uma conexão com a gente. Existem outros pastores aqui do Rio de Janeiro que você conhece também. E o nosso propósito aqui é a gente falar um pouco sobre um pouco desse momento que a gente vive. A gente botou o título como uma conversa sobre o papel da igreja em tempos de crise, lembrando que não é a igreja em crise, mas um tempo de crise que a gente vive, mas não deixa de ser um pouco as duas coisas também, que a gente encontra isso. Mas é ouvir um pouco da sua opinião, do que você tem visto ao longo desse período de pandemia. E só que antes de entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouco de você, o que você tem feito, o que você faz. A gente aqui conhece, o nosso último encontro presencial foi em 2017. Você visitou algumas igrejas aqui com a gente, se eu não me engano, foi em 2017. Mas eu queria abrir a palavra para que você pudesse dar se apresentar para todo mundo, para que todo mundo possa relembrar. E quem não conhece, conhecer também. A gente sabe do seu papel na Jocum, o quanto você é requisitado em vários países para falar sobre missões e ministrar a palavra. E aí eu passo a palavra para que você possa fazer uma introdução, se apresentar para todo mundo aqui. Bom, muito obrigado. A primeira pergunta, está ouvindo bem? Está recebendo bem o áudio? Bem. Perfeito. Áudio bom e o vídeo está ótimo. Ah, maravilha. Bom, para mim é uma alegria participar neste tempo com vocês. É um tempo novo para mim, já que é a primeira vez que nos últimos 22 anos que eu estou 5 meses sem estar em outras nações, viajando, pregando em outras nações. É a primeira vez na minha vida, os últimos, eu acho, 22, 24 anos. Então, eu acho que minha esposa está orando, Senhor, finaliza a pandemia para que meu esposo possa ir embora e pregar em alguma outra parte, não? Não, ela também muitas vezes viaja comigo e é um tempo, claro, que é muito diferente, porque hoje é a mesma distância estar com uma conferência a 100 quilômetros de distância que com uma conferência que está na Índia, no Hong Kong ou em qualquer outra parte do mundo. Todo mundo estamos hoje na mesma distância e também com a mesma oportunidade. Bom, Deus tem me permitido estar ministrando em um pouco mais de 70 países em todos os continentes, com o propósito também de desenvolver, estabelecer missionários, comunidades de missionários, mas também caminhar junto com o corpo de Cristo em cada nação, para que seja uma igreja, a igreja seja um povo relevante, transformador no meio da sociedade, no meio da nação onde cada igreja está. Os tempos, as estações, as etapas da igreja em cada nação são diferentes. Não é o mesmo a realidade da igreja na Europa Ocidental
que a realidade da igreja na Ásia, no sudeste asiático, ou Latinoamérica, ou Europa Oriental. Então, temos que tratar de entender que se esta pandemia é comum para todos nós, mas não é igual. Não todos os países têm muitos mortos, não todos os países têm a mesma isolamento. Em alguns países a igreja pode estar com portas abertas, em outro é limitado, em outro está completamente restrito, completamente fechadas. Então, as realidades não são as mesmas. Mas tem alguns elementos em comum que poderíamos logo seguramente compartilhar e falar. Mas o que estamos fazendo neste tempo é, claro, através da tecnologia, nós estamos tendo reuniões com pastores e missionários do que nós chamamos o Sul Global, ¿no? Que é Latinoamérica, África e Ásia, que é onde está hoje a maioria do povo de Deus. Esse é um novo paradigma que tem acontecido, especialmente nos últimos 40 anos. A maioria dos crentes estavam no hemisfério norte, e agora a maioria dos crentes e também a crescente onda missionária está nos países do sul. Mesmo o Brasil é uma das principais forças missionárias, junto com a Coreia e os Estados Unidos. Ainda é Estados Unidos, mas a Índia também está levantando sua força missionária. O porcentagem de cristãos na África África hoje é o continente mais evangelizado do mundo, mas o menos discipulado. Então tem como uma contradição aí ver Europa Oriental como países como Ucrânia, Romania e outros a igreja está se como avivando, despertando. Então tem diferentes etapas e nossa tarefa é uma tarefa um pouco mais global, que tem que ver como a igreja mobilizada, mas também a igreja sendo relevante como de essa, como que diz, levadura, fermento, que pode transformar a massa, pode transformar a sociedade de dentro para fora. Assim que nisso estamos trabalhando dentro de um contexto da Jocum e também, não somente em Jocum, sino em forma, como dizem em português, eu gosto muito dessa expressão parceria, que não tem uma tradução em espanhol, cooperação, mas parceria, eu gosto muito. Parceria sendo uma ponte com todo o corpo de Cristo. Então, para resumir um pouquinho, hoje estamos tratando de influenciar, ministrar pessoas do governo em todas as áreas da sociedade. Obrigado. Vou pegar um gancho em cima do que o senhor falou. É interessante que você falou que é como se tivesse uma maturidade em cada nação com o desenvolver do evangelho, né? Você vê cada um numa fase, num estágio diferente. Dentro desse contexto que essa visão sistêmica, essa visão global que você tem, a gente viu, pelo menos aqui no Brasil, as igrejas, de alguma forma, tentando buscar ações para suprir a presença da comunhão física, do contato, do estar próximo. E muita coisa deu certo, muita coisa deu errado, e eu tenho certeza que você viu ao longo desse período da pandemia muitas coisas que não funcionaram, coisas que deveriam ter acontecido e não aconteceram. Então, a pergunta que eu queria te fazer era, dentro desse contexto da pandemia, o que faltou na igreja, e aí numa visão geral, independente Brasil, Argentina, de forma global, o que faltou na igreja e o que você viu na igreja que, de fato, se destacou como uma ação efetiva que a igreja teve e praticou e viveu nesse período de pandemia? Ok, vamos começar por este ponto. Sempre quando tem uma crise ou uma pandemia, uma situação, primeiro
primeira coisa, estamos em um estado de vulnerabilidade, de debilidade. O chão embaixo dos nossos pés está se movendo. Nada, não tem certeza nenhuma em quanto às circunstâncias. As economias agora estão sendo mais vulneráveis. Tudo é muita incertidão, não? Incertidão diz assim que não tem certezas. Certezas. E isso, então, você não sabe como fazer a igreja, como fazer com as finanças da igreja, com o funcionamento da igreja. Então, claro, algumas igrejas tecnologicamente responderam rápido, mais rápido do que outras. Mas algumas coisas que aconteceram que, aparentemente, os crentes já não têm uma fidelidade absoluta para a sua própria congregação, porque a tecnologia te dá também independência. Você pode, o domingo, pode ligar para a conferência, a reunião, o culto da tua igreja e de 30 outras ou 50 outras igrejas. E se você gosta mais do outro pregador que o teu próprio pastor, então tem essas lealdades enquanto a congregar-se digitalmente estão sendo também removidas, por um lado. Agora, enquanto ao povo de Deus como quadro grande, esta é uma grande oportunidade. Vem com muita dor, mas também com glória. Glória e debilidade, glória e vulnerabilidade, oportunidade de glória e também de manifestação do poder de Deus. E para que isto suceda, como foi a persecução, esta pandemia tem um efeito de perseguição também, como foi em Atos capítulo 8, foi terrível o que aconteceu, essa perseguição. Mas o que aconteceu? O evangelho espalhou por todas partes, depois do assassinato, da morte do Estevão. Então, que Deus quer captar a nossa atenção? Nos humilhar diante de Deus, como igreja, nos arrepender dos nossos pecados, reparar as injustiças cometidas dentro da igreja do Senhor, a corrupção dentro da igreja do Senhor e injustiças no meio das famílias cristãs. Em outras palavras, é um tempo de purificação. Então, se nós entramos neste tempo de purificação, santificação, arrependimento, quebrantamento, toda esta vulnerabilidade se transforma em glória. Se transforma em glória. Além da estratégia tecnológica que cada igreja possa usar. O primeiro ponto é um nível espiritual. Como eu, pessoalmente, como pastor, como líder, como pai, esposo, eu estou respondendo espiritualmente em um contexto de vulnerabilidade. Então, mais que uma questão estratégica, o que eu acho que ainda não estamos sendo muito conscientes é o que Deus quer fazer dentro da vida da igreja, dentro da vida de nós como líderes, como esse avivamento espiritual em nossa mentalidade de liderança. Então, eu acho que isso é uma falta ainda, que nós geralmente não estamos como respondendo, que é o que Deus quer nos falar no meio da nossa debilidade, que é o que Deus quer fazer conosco. Claro, a outra coisa que creio que sim alguns pastores estão descobrindo é que eles já em Argentina nós decimos Messi, não? Por o jogador de futebol, que o pastor neste tempo já não tem que ser Messi, agora tem que ser um bom treinador, um bom coach, um bom diretor técnico, não? Então, na figura do pastor, mais Deus quer nos levar a alguém que abre portas para outros, promove novos líderes, convida a novos líderes para se sentar à mesa,
novas expressões, diversidade ministerial. Então, o pastor, como pais espirituais que estão promovendo, liberando novos ministérios, mas um rol mais descentralizado. E isto acho que está sendo bom. E outro elemento que está ligado é a descentralização do templo, do prédio. Já todos nós sabíamos aqui que a igreja não é o prédio, que a igreja é o povo de Deus. Isto já estava aqui. Agora, pela força, está descendendo até o coração. Então, um pastor, meu amigo, dizia, ele tem uma igreja de uns 25.000, 30.000 irmãos. Ele me dizia, 90% de toda a nossa atividade era dentro do templo, desde o templo, concentrado no templo. Agora tenho o templo fechado, faz 5 meses. Então, eu estou obrigado a descobrir que a igreja tem que funcionar de outro jeito. Então, algumas igrejas estão mais descentralizando pelos lares, através da tecnologia, mas muitos outros estão dentro da igreja desenvolvendo novos níveis de liderança. Mas eu acho que este fator espiritual desta santificação, purificação, quebrantamento que Deus quer produzir dentro de nós como igreja e dentro da liderança cristã é um valor fundamental e ainda todavia isto é muito não está muito profundo e eu acho que parte deste objetivo, desta prioridade de Deus. Eu não sei se estou respondendo muito bem a pergunta. Não, tá sim, tá ótimo, tá sim, perfeito. Eu vou fazer um gancho desse comentário. A gente vê sempre a figura do sacerdócio universal de todo crente e a gente percebe que a pandemia está exigindo, de fato, o sacerdócio universal de cada crente no seu lar, no contexto onde você está inserido, justamente porque a figura dos pastores, dos líderes, eles estão distantes agora, eles estão no contato da internet, do telefone, de alguma forma, mas presencialmente já não estão conosco. E aí, de fato, a necessidade de desenvolver esse sacerdócio universal de todo crente fica mais... Mas me perdoa, antes que você complete o comentário, alguma coisa sobre isto, porque senão eu vou esquecer depois. Tá bom. Nós temos que ter cuidado com o espírito de independência também, porque ainda que agora o pastor está mais longe, apela a nossa responsabilidade pessoal de procurar mais essa cobertura, essa vulnerabilidade, esse coração aberto e não se aproveitar desta situação para estar mais isolado ou mais independente. Mas queria... Se continua, por favor. Perfeito. É o equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que você vai precisar desenvolver esse contexto de estar só, mas, ao mesmo tempo, existe uma permanente cobertura espiritual de um líder, de um pastor que vai estar te apoiando. Eu acho que esse equilíbrio a gente não vai perder de vista, assim. Dentro desse contexto também, a gente percebeu que, eu vou usar uma expressão, talvez não seja muito correta, mas talvez a que melhor eu consiga expressar uma pergunta. Parece que aqueles que usaram as sementes corretas lá atrás estão vendo que o que foi plantado lá atrás permitiu crentes com uma espiritualidade saudável que está conseguindo caminhar com um papel de líderes que formaram líderes e que deram ensinamento de como andar sozinho, em como se desenvolver sozinho. E a percepção também de que aqueles que mantiveram sempre aquela dependência cativa do líder, a permanência como se fosse um segundo Messias ali, que vai interceder entre você e Deus. A figura dos líderes, dos pastores, mostra para a gente que, de fato, as sementes saudáveis
geram, de fato, árvores saudáveis. A gente vê muito desse sacerdócio universal do crente se desenvolvendo no seu lar, como marido, como filho, como pai, enfim, no seu trabalho remoto ou presencial, aqueles que estão. Dentro desse contexto, como é que ensinamento você enxerga e você vê para os líderes na igreja que vem depois da pandemia, né? Vamos supor que a gente já tenha vacina. Qual é o aprendizado que a igreja leva desse período para o período pós-pandemia? Qual o aprendizado, o que a liderança leva para esse futuro que vem agora pós-pandemia? O que a gente leva do aprendizado desse isolamento para esse futuro pós-pandemia que a gente vai estar vivendo aí para frente? Como é que você enxerga isso? Bom, primeira coisa, Deus quer gerar responsabilidade em cada um de nós como crentes, mas não um espírito isolado, solitário e independente. Aquelas comunidades que têm trabalhado em um bom discipulado, discipulado basicamente tem que ver com relacionamento, com vínculos, com amor. Então, se você vê como o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, ele dava instruções muito diretas, parecia quase um líder controlador, mas tinha uma característica, Paulo, que era um profundo amor pelos seus discípulos. Então, quando você tem esse relacionamento e você investiu tempo para discipular pessoas, essas pessoas, ainda que estejam na China, ainda que estejam pelo Zoom, ainda que não possam estar se congregando, essas pessoas vão continuar com esse relacionamento. Aqueles que usavam ao pastor como um oráculo, não? Que pastor, a verdade, nunca tiveram um relacionamento profundo, porque o relacionamento é um caminho de duas direções. O que tiveram foi uma dependência, mas não relacionamento, uma dependência de um sistema eclesiástico, onde estava o papa, o bispo, o pastor, essa figura patriarcal, essa figura quase intocável, inacessível para alguns, não? Mas com esse mesmo critério de idealização, quase de idolatria, como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando queriam reconhecer como eram deuses e depois estavam a ponto de queriam apedrejar. Então, essas mesmas pessoas que hoje são pastor, são as primeiras que muitas vezes abandonam ou traicionando a idade espiritual, porque está construindo uma dependência, uma assistência, mas não um discipulado. Às vezes, os pastores líderes têm feito um bom trabalho, mas a pessoa não quer. Então, você diz, sim, pastorzinho, que você diz, mas não tem algo profundo no coração. E às vezes, nossos pastores cometemos esse erro, porque temos pessoas que estão ao nosso redor, que estão, aí, o que você quiser, quando você quiser. Pensamos que essas são pessoas confiáveis, e essas pessoas o que estão procurando é poder. Eu sei que estou caminhando para outro lado um pouquinho da pergunta, mas estou sentindo no coração que tenho que falar com isso. Então, uma coisa é ser servicial, ter o espírito de serviço. Outra coisa diferente é ter o espírito servil, não sei como diz em português, de servilismo. Então, que eu estou como dizendo sim, mas estou procurando outra coisa. Então, o dia que o pastor me dá a mim, que eu sou que é oráculo, pastor, idealizado, o dia que o pastor me dá a mim uma responsabilidade de liderança dentro da igreja, esse dia eu me transformo no increíble Hulk, no monstro, porque eu construí a minha vida e ministério sobre um fundamento errado, equivocado.
Os pastores que trabalharam fazendo discípulos e não somente ter pessoas dependentes. Ensinar, olha, primeiro, quando você vem a procurar conselho para mim, aconselhamento, eu vou te perguntar, você está procurando Deus? Você está orando? O que é o que Deus está falando para você? Não venha a mim como um oráculo. Primeiro, dobra seu joelho, e depois que dobra seu joelho para procurar a palavra de Deus, na presença de Deus, depois vem e a gente pode falar. Então, porque se você não busca como sacerdote, você como crente, não é responsável por procurar a palavra de Deus em intimidade com Deus, se alguma coisa eu te aconselho e não dá certo, você vai me acusar a mim. A culpa foi do pastor, o pastor, a igreja. Por isso hoje tem tanta gente afastada em toda a Latinoamérica. Tem tanta gente, por cada uma pessoa que se congrega, tem outras duas que não se congregam em Latinoamérica. Então, alguns dizem que até 3 que não se que se congregam, 3 que não se congregam. E a maioria deles diz a culpa da igreja, a culpa do pastor, porque eles estavam esperando que o serviço era para eles e não o serviço de eles para Deus. Então, o evangelho, a vezes, da prosperidade também tem feito muito, tem sido muito destrutivo. A Bíblia fala de prosperidade, tem prosperidade bíblica, mas esta mensagem, por estes últimos, especialmente 20 anos, muitos temos dado penosamente, lamentavelmente, assim, você é o centro do mundo, e que Deus quer que você seja feliz, e se você ora, Deus vai te dar tudo. Claro, quando vem estas situações assim, é um golpe muito forte, porque onde que está Deus? Onde que estão as promessas de abundância, a promessa de felicidade, a promessa de prosperidade? Agora está tudo ruim. Então, eu acho que nós estamos em uma crise sanitária agora, todavía, ainda. Logo vem uma crise econômica que a crise econômica ainda não está chegando. A crise econômica ainda vai ser pior. E depois disso vem o impacto emocional, psicológico, que ainda o que você e eu podemos olhar é muito pequeno comparado ou com o grande impacto emocional, moral, espiritual que está chegando. São 3 áreas. É uma pandemia sanitária, é uma pandemia econômica e é uma pandemia emocional, psicológica, espiritual, das relações, muitos divórcios, muita destruição familiar, suicídio. Vem um tempo ainda caótico nesse tempo. E também isso é uma tremenda oportunidade para a igreja, mas é uma oportunidade para pregar o evangelho, que esta é a nossa responsabilidade, que nós temos que fazer, pregar o evangelho de quem vai se negar a si mesmo, tomar a sua cruz, pagar o preço, renunciar a seus direitos. Entende? Não é um evangelho. A igreja está aberta para todo mundo, mas não todo mundo que vai para a igreja é parte da igreja. E então eu acho que este tempo de pandemia está ajudando olha, com a quantidade de crentes que tem no Brasil, evangélicos. Brasil teria que ser, eu acho, porque Brasil é um exemplo de tantos, alguns dizem 40 milhões, 50 milhões, não sei lá, mas mais de 40 tem. Muito mais de 40. Imagina, com 40 milhões de crentes, você poderia produzir a maior revolução no mundo inteiro espiritual. Mas temos em alguns estados do Brasil, em Rondônia, não temos aqui a estadística, mas é estadística oficial, 1 de cada 3 crianças que estão nascendo nunca vão saber quem é seu pai. No Brasil, eu estava lendo
estatísticas oficiais, 1 de cada 3 crianças dos estados do Brasil nunca vão saber quem é seu pai. Imagina esse espírito de orfandade. Então, a igreja, em um caos, em uma pandemia como essa, tem que se levantar para ser coluna, fundamento da nação. Essa palavra retora, profética, de santidade, de quebrantamento, de purificação. Então, qualquer assim, eu sou crente. Não, meu filho. Deus não pede muito para você. Ele pede todo. Então, a gente que vai pós-pandemia também parar as águas da religiosidade evangélica de um povo comprometido com a extensão do reino de Deus. Eu acho que nem respondi a pergunta. Não sei. Não, respondeu sim, respondeu. Eu vou tentar fazer uma outra pergunta que tem bastante a ver com o que você colocou. No início, você falou que é comum agora, e a gente vê isso aqui no Brasil, no horário em que cada igreja, instituição, se propôs a fazer a sua transmissão de culto, tem diversas outras igrejas fazendo a mesma coisa. Como você falou no início, cada crente agora, que antes tinha uma comunhão local, um compromisso local, ele agora também é convidado a enxergar e assistir outras coisas, e muitos, por uma simples palavra um pouco mais atrativa, como se fosse uma chave de televisão, troca um canal e vai assistir um pastor que está com uma palavra melhor, ou que está mais lhe agradando naquele momento. Você acha que essa tecnologia, esse movimento em que a igreja foi obrigada a ir para dentro do mundo virtual, você acha que no mundo pós-pandemia isso pode, de alguma forma, fragilizar essa comunhão local, do ministério da cidade, do bairro, ou isso você acha que não vai influenciar no futuro? Há uma dúvida de saber, será que vai haver essa fidelidade com o ministério local, com o chamado local, com a vocação local, ou essa tecnologia pode quebrar um pouco essa estrutura que caminhava? A gente sabe que, de uma certa forma, tem um lado positivo de quebrar a religiosidade que existia, mas também tem esse risco iminente. Você acha que isso é possível? Como é que, pastor, você enxerga isso aí no futuro, essa comunhão que está sobre um suposto risco? Eu gosto dessa pergunta, gosto demais. A resposta é sim, e a resposta é não, e a resposta é depende de. Depende de. A resposta é claro que sim, porque, outra vez, ser mais mediático, o contato é mais relativo, não está comprometido com nada, estou assistindo. Mas eu acho que pode destruir, ou seja, que pode ser um efeito negativo nesse sentido. Mas pode ser um efeito muito positivo, depende da decisão que nós vamos a fazer. Se continua sendo algo unidirecional ou se vai ser algo participativo. Unidirecional ou participativo. Então, como eram nossos cultos até agora? Estou fazendo uma descrição geral, não? Então, tem alguém que abre o serviço, depois vem alguém que faz uma oração, não? Um líder, um maestro de cerimônia, um líder, um pastor, líder de louvor, depois tem 5, 6, 10 músicos que dirigem por 30, 40, 50 minutos o louvor, depois um tempo alguém dá uma palavra para o ofertório, para tirar a oferta, depois vem alguns anúncios, depois vem o mais importante do culto, que é a palavra de Deus. E depois chamamos as pessoas em algumas igrejas que venham para que, se nós continuamos fazendo isso, vamos perder a tecnologia, vai produzir mais distanciamento. Está me compreendendo por onde eu quero ir? Mas, se nós entendemos deste sacerdócio
dessa obra de Deus, que Deus está falando no meio de nós. Então, por exemplo, com esta ferramenta de Zoom, que é o que nós fazemos? Você pode tem diferentes contratações ou aluguel de serviço de lugares como este, espaços como Zoom. Você pode ter 500, você pode ter 1000. Então, você pode ter as salas, os breakouts, as rooms, estas salas, e se dividir por salas. Nós temos uma que é de 500 conexões e que pode ser, 1000 conexões e pode se dividir em 50 salas em um momento. Então, o pastor começa em um lugar, os que dirigem louvor estão em outro lugar, logo vai ter testemunhos de irmã Teresinha, irmão José, que estão em outros lugares, mas todos estão participando. Ainda o tempo da oferta. Há meios, não somente cartão de crédito, tem outros, tem o tempo da oferta que possa ser uma expressão espiritual no meio do serviço, no meio do culto ao Senhor. Então, depois pode dar uma palavra e dizer, ok, agora vamos a dividir, vamos ir aos grupos simultaneamente. Então, se vai ter 50 grupos ou 10 grupos, então, irmã Maria, irmã Marta, irmão José, vocês vão coordenar estes grupos, vamos a meditar, processar esta mensagem que o pastor deu e orar uns pelos outros aí mesmo, e depois desses 20 minutos, sei lá, 20, 15, 30, de processar e orar juntos em grupos de 5, 6 pessoas, pode ter uma devolução de dizer, ok, o que Deus está processando em nós por a palavra que o pastor deu em nosso grupo foi isto. Então, você se sente parte se você participa. O sentido de pertenência, belonging, sense of belonging, sentido de pertenência está ligado a se você tem participação. Você se sente parte se você participa. Agora, se você está frente a uma câmera todo o tempo, como dirige o louvor, e então vai pegar café, e depois você pode pôr aí sem o vídeo, e põe escuro. Então, sim, eu estou conectado, pastor, eu estava conectado, mas estava lendo um livro ou fazendo outra coisa, porque eu não estou participando. Eu estou sendo um assistente. Então, esta situação tecnológica pode ser um cemitério ou pode ser um hospital onde muitas pessoas vêm a Cristo e são edificadas. A diferença é se vamos seguir sendo unidirecionais ou participativos. Então, necessita um pouco de criatividade para dizer como vou fazer para que 300 irmãos, 1000 irmãos, 500 que sejam, da nossa congregação, eles continuem sentindo parte, não estando aí, ok, agora vem a palavra, agora vem o anúncio, agora vem... Tem que ser diferente. Então, essa é a chave. Como vamos fazer para que 200 irmãos, 500 irmãos, 1000 irmãos possam continuar sentindo-se parte do processo? Pode usar também coisas como o Mentimeter, que você dá uma pergunta e todos os que estão conectados dizem, ok, qual é a palavra principal que você viu desta pregação? Então, em 30 segundos, você tem uma devolução de todos os participantes de qual foi a palavra e aparece nisso em um quadro. Tem muitas formas simples, por isso é tão importante. Hoje, antes, o que manejavam a tecnologia na igreja eram o rapaz da tecnologia. Agora é o servo de Deus, a serva de Deus da tecnologia. É maravilhoso. Agora estamos... e eu imagino que estão com a conexão agora devem estar rindo, não? De vocês, porque agora necessitamos desesperadamente de vocês, e isso é maravilhoso, aleluia. Então,
o elemento chave aqui, por isso que falei, sim, não depende de. Se vamos continuar algo tão direcional, ou se vamos ter essa coisa de muito maior, nível muito mais profundo de participação e de envolvimento. Não sei se ajuda esta resposta. Ajuda muito, muito. Eu vou dar só uma palavra de confirmação, que é o que a gente está vivendo. Foi necessário, recentemente, um Ministério de Comunicação da Igreja, que ele foi liderado por 2 jovens. E toda a equipe é praticamente de jovens e adolescentes, porque é a turma que domina toda a tecnologia. Então, é muito comum você ver a liderança mais sênior, vou chamar mais sênior, que é mais bonito do que chamar mais velho, mas mais sênior, numa dependência natural dessa turma mais nova que domina a tecnologia. E agora eles estão, como você falou, é maravilhoso, porque eles estão se sentindo parte disso, parte de que esse processo depende deles, e o corpo de Cristo está se mostrando mais conectado do que nunca, porque eles estão se sentindo tão importantes líderes quanto o próprio pastor que leva a mensagem, né? Isso é maravilhoso, porque aquele jovem que prepara a imagem, que prepara tudo, ele está se sentindo tão importante quanto o pregador que está trazendo a mensagem, né? Claro, agora tem o trasfondo aí verde, cor verde, para fazer diferentes. Eles agora, os que estão em comunicações e tecnologia, eles são os nossos líderes. Isso é maravilhoso. Aleluia. Amém. Uma outra, vou pegar esse gancho aqui. Que conselho, se é que pode ser dado, você daria para a liderança que mais velha, óbvio, acho que tem vários pastores aqui no grupo, todos estão sendo altamente desafiados nesse momento, porque estão tendo que se reinventar enquanto ministros, sacerdotes, pastores, maridos, pais. A liderança está tendo que se reinventar, reaprender uma forma de ser criativo ao mesmo tempo, porque o serviço de capelania ele deixou de acontecer porque eu não posso estar próximo. As nossas cerimônias... Quando você diz capelania, a que você está se referindo? Quando eu digo o serviço de visitar o enfermo, cuidar do enfermo e orar na casa do enfermo, serviços que a liderança ficou impedida de fazer num primeiro momento, assim como ministrar uma ceia, o próprio batismo. Que conselho, que palavra você daria hoje, diante de tudo que você está vendo, para esses pastores, para a liderança, do que deve ser feito daqui para frente? Como caminhar daqui para frente com toda essa tecnologia que a gente tem aí? Como se reinventar para esse momento? Bom, algumas coisas que podem algunos como conceitos que têm que ser como mudados ou revolucionados. Nesta etapa da minha vida, eu estou dizendo isto. Eu quero me enfocar em aquelas coisas que nenhum outro pode fazer, para deixar em outros coisas que eles já podem fazer. Então, eu não vou continuar fazendo aquelas coisas no ministério que outros já podem fazer. Então, quando falamos de um campo ministerial, de uma visão do reino, não tem limite. Você tem mais, Deus tem mais dentro da sua própria cidade, mais em unidade com o corpo de Cristo, mais com as fronteiras, a visão missionária, mais com as esferas, áreas da sociedade. Então, tem muita outra coisa de capelania, visitar os enfermos, e que tem outros que já podem começar a fazer. E você vai ficar surpreso, maravilhado de como Deus vai usar a outros ainda de um jeito maior do que usa você. Então, às vezes, nós, historicamente, estamos vindo de um contexto onde o pastor, o líder, era multifacético, ele tinha que fazer tudo. Então, ele era a última palavra e que em muitos lugares nada se decide sem que o pastor ou
a comissão administrativa da igreja, depende como é o sistema de liderança da igreja, se esse ungido de Deus ou essa comissão ungida, diretores da igreja, se eles não decidam. Mas agora estamos vendo que Deus está, se tem esses vínculos de discipulado, essa confiança, esse relacionamento profundo, você pode delegar tanto mais, tanto mais. Imagina, nós temos aqui, desde meus lombos, não? Abrimos ministérios em 20 e tantos países. E, como eu vou falar, eu tenho pregando geralmente em mais de 70 países, como 24, 25 países cada ano. Eu não poderia fazer muitas coisas que eu estou fazendo se não tivesse tantos outros líderes que estão se levantando, fazendo coisas extraordinárias. Então, agora, eu estou pastoreando aos que estão me liderando. E é um clique, aí um clique. Aprender a pastorear na frente das ovelhas, outras vezes caminhar no meio das ovelhas e outras vezes caminhar detrás das ovelhas. Então, porque são tempos diferentes. Uma coisa mais em quanto a isto. É muito importante que podamos desenvolver reuniões de oração entre pastores de diferentes grupos, em unidade. Esta é uma tremenda oportunidade. Imagina, nós fazemos uma reunião, agora suspendimos por um tempo, um encontro de pastores chamado Gálatas 6:2, levando as cargas uns dos outros. E tínhamos uns quase, em total, não sempre todos juntos, cada semana, uns 500 pastores participando. Isto foi maravilhoso. E por primeira vez na história, conseguimos reunir en una reunión a los 3 principales evangelistas, por lo menos para Latinoamérica hispana, que son Luis Palau, Alberto Motesi y Carlos Anacondia, na mesma reunión. Nunca antes eles estuvieron juntos, mas foi possível neste tipo de reuniões por Zoom de orar e levar as cargas uns dos outros. Então, essa é uma nova esfera que eu acho que temos que desenvolver mais. Como deixar o espírito de cada congregação e aproveitar, orar juntos entre pastores de diferentes denominações, orar uns por outros, participar da ceia do Senhor juntos, dar generosidade entre igreja a igreja, a igrejas que estão sofrendo muito na sua economia. Tem mais, escuta aí, em Latinoamérica hispana, tem mais de 500 igrejas, muito mais, de 500 igrejas que seus pastores já morreram por o coronavírus. Hoje tem mais de 500 igrejas na Latinoamérica que perderam seus pastores, morreram por coronavírus. Quem vai ajudar essas igrejas? Quem vai consolar? Quem vai ajudar economicamente ou ajudar a nova liderança? É um sacudão, um movimento muito forte. Então, é uma oportunidade para os pastores de crescer enquanto um movimento de unidade real e soltar, cortar com este espírito de, escuta bem isto aqui, não tanto de enemistade entre pastores, porque sabemos que em algum momento todos temos que nos reconciliar se tem alguma enemizade. O maior problema que hoje nós temos entre a pastoral é o espírito de indiferença. Não te necessito, não ligo. Se Deus abençoa você, tudo bem. Se Deus não abençoa você, tudo bem. Não me interessa, não estou interessado na sua vida. Essa falta de amor, que é uma indiferença. Então, isso é uma grande oportunidade que hoje nós temos entre a pastoral de levar as cargas uns dos outros. E o último elemento sobre isto aqui, que em quanto a que pode ajudar,
hoje nós estamos vendo que as transmissões, as reuniões que são temáticas, são muito mais convocantes que um culto normal. Então, se vocês como igreja têm um dia, um seminário, uma conferência sobre economia na pandemia, vai ter seguramente muita mais gente interessada em ouvir que o que você tem que dizer que o culto normal. Porque culto normal hoje tem, em Facebook, tem milhares. Como falar temas sobre abuso sexual, sobre divórcio, sobre, como falei, economia, sobre o vínculo matrimonial, sobre temas específicos. Hoje, se você apresenta um tema que é uma urgência, que é uma grande necessidade, o tema é muito mais convocante que a figura de um pregador. Tem sentido isto, se entende? Porque os temas hoje, a violência familiar, drogas. Então, se você tem a sensibilidade sobre qual é a necessidade, sabe, hoje nós estamos fazendo Facebook de tema de crianças, abuso sexual, violência familiar, e nós estamos tendo 500 conexões por Zoom e como outras 500 por Facebook. Para a Argentina isso é muito. É muito. Imagina, e depois disso as reproduções, não dá. Agora, se prega Alejandro Rodrigues por Alejandro Rodrigues, vai ter muito menos gente. Mas se eu estou dando uma conferência específica sobre um tema específico, isso capta muito mais atenção porque está respondendo a uma necessidade, a uma urgência. Me perdoa minha longa resposta aí. Não, interessante. É uma constatação. A gente percebe isso também. O interesse pelo um tema específico, até para que possa despertar isso, né? O tempo é outro, o público é outro. A gente percebe que atrai mais do que simplesmente uma palavra por si só. Não que ela não seja válida, né? Mas ela vai alcançar e edificar, mas atrai muito mais quando você dá foco e acho que fica mais claro. Até porque você consegue, de alguma forma, com temas do cotidiano da sociedade e das pessoas, atrair através desse tema para dentro do Evangelho e poder interagir com a sociedade que está sofrendo com alguns temas como esses citados, né? É muito bom, foi bem edificante. E ainda, se você fala sobre um tema específico da tua cidade, alguma situação conflitiva da tua cidade, que acontece, falar sobre o sistema de saúde, uma palavra bíblica sobre o sistema de saúde do Rio de Janeiro, não? Ou do meu próprio bairro, o que acontece com o narcotráfico na minha cidade, o que acontece. Então, se você está tocando, falando de um tema com uma voz também profética, de algo que é cotidiano, uma perspectiva bíblica de uma situação cotidiana, que eu estava, não lembro qual favela no Rio, e eu acho que era Borel, e eles me diziam, com números aí, 35% da população do Rio mora em favelas. Isto que me disseram, eu estava lendo, eu não sei exatamente se essa é a cifra. Então, temos uma palavra de Deus, como é a igreja funcionando dentro das favelas? Quais são as ataduras espirituais dentro de um contexto de favelas? Então, quando você começa a dar uma palavra de Deus, orientada também a situações específicas, isto traz um movimento espiritual muito grande. Então, eu acho que também esta pandemia está para que nós, como líderes, pregadores, pastores, não estemos desconectados dos fatos reais que acontecem na nossa sociedade. Qual é a resposta em relação, não somente ao aborto, à ideologia de gênero, ideologia de perspectiva de gênero dentro da educação, como é sobre o tema de racismo,
de los povos originários. Será que nós temos uma palavra profética, alguma coisa para dizer, para fazer, como igreja do Senhor, nos temas que são cotidianos na vida do nosso bairro, da nossa cidade? Por isso é importante também estar sensível ao Espírito Santo nesta área, para ser também a voz, como diz Provérbios 31, a voz daqueles que não têm voz. Perfeito. Recentemente li um livro do Timothy Keller que fala da igreja centrada e fala justamente do papel da igreja na cidade, de interagir com a cidade com uma voz profética, como o profeta do Antigo Testamento, que era aquele que proclamava as injustiças sociais e que estava perante ao rei, mostrando o pecado do governante e sempre em favor do necessitado, do desfavorecido, do injustiçado. A voz profética, o profeta é o homem que está à margem, olhando a injustiça social e profetizando contra o rei, o governante, a injustiça que está acontecendo, uma voz profética, uma palavra de Deus. Também entendo e concordo que é o papel da igreja nesse tempo ser essa voz profética, de andar na periferia, levando essa palavra profética, interagindo, saber como agir com eles, né? Nesse livro do Timothy Keller, ele fala justamente isso, que a necessidade da igreja interagir com as causas, não ser omissa às perguntas que a sociedade traz para nós cristãos, não fugir dessas respostas, mas, de fato, ser relevante para o bairro, para a sociedade, como você colocou, né? A Bíblia fala, tem uns 550 menções, falando 550 vezes sobre a justiça. E é interessante porque quando a palavra diz que o que Deus pede de nós é que nos humilhemos diante dele, que amemos a misericórdia. Eu vou dizer de trás para diante, para a inversa, que nos humilhar diante dele, amar a misericórdia e praticar a justiça. Nós temos experiência como igreja na misericórdia, nas áreas de misericórdia, a viúva, o pobre, aquele que está marginado, sociedade, na periferia, e isso está muito bem, nós temos que continuar. Pero a prática da justiça tem também que ver com tratar com a causa raiz dos problemas, com as estruturas perversas que produzem o narcotráfico, o tráfico humano e tantas outras coisas. Agora, quando a igreja, caminha em misericórdia, geralmente a sociedade vai dizer que bom, muito bem que você está ajudando os pobres, não? As viúvas, quando você está em misericórdia. E isso nós temos que continuar fazendo. Agora, quando você entra na dimensão da justiça, sabe o que vai gerar? Perseguição. Perseguição. Porque você está atentando com a causa e com essas estruturas que estão produzindo tanta injustiça. Nós temos uma jocumeira aí no Brasil que por muitos anos trabalhou com os Uruguajá e ela livrou uma criança de infanticídio, que era uma prática histórica dentro dessas tribos. Mas ela não somente trabalhou para restaurar essa vida, mas ela me falou um dia, Alejandro, são cerca de quase 200 infanticídios que se cometem nas tribos da Amazônia no Brasil. Você pode me ajudar? Então, eu tenho um relacionamento faz muitos anos com o Papa Francisco, ainda que eu não sou muito de ecumenismo, mas temos essa amizade desde antes. Então, tinha muitos obispos, estavam falando da Amazônia, lá em Roma, era não lembro o que era, um encontro, e então eu falei com o Papa Francisco, olha, temos uma missionária na Jocum que está sendo perseguida, ainda incluso está baixo juízo, uma questão lá no Brasil, por isto que está sendo invisibilizado pelos obispos do Brasil, que se está cometendo, claro, e ela agora, esta missionária, não pode viver no Brasil, está fora do Brasil. Então,
quando você entra, está misericórdia, um coração de misericórdia, mas começa a caminhar em áreas de justiça, oh, meu irmão, com todo o tema aqui do aborto na Argentina, com o lienzo esse celeste, não? Azul, minha esposa foi a criadora desse lienzo azul, celeste, toda a onda celeste, dice celeste no Brasil? Celeste, sim, usamos Sim. também. Sabe, dentro, nós temos o Centro Nacional de Oração frente ao Parlamento Nacional, pessoas em frente de nós gritando, vocês são antidireitos, vocês são gritando contra de nós. Então, este é um tempo onde Deus está dando uma palavra também profética. A igreja no Brasil não está crescendo somente para ser muitos, está crescendo para ser influência espiritual na justiça. Como dizia Martin Luther King, dizia, não me preocupa tanto o grito dos corruptos, dos violentos, o que mais me preocupa é o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. Então, eu acho que também este crescimento da igreja em Latinoamérica está se dando para que tenhamos uma voz e uma mobilização profética para transformar as estruturas perversas das nossas nações através do evangelho do reino. Não é a teologia da liberação, é o poder do Espírito Santo através do corpo de Cristo, entrando em todas as esferas da sociedade para que o evangelho transforme o coração e uma pessoa transformada transforma estruturas perversas. Não. Me perdoa, você falou da justiça, então eu estou apaixonado com isso. Não, perfeito. Perfeito, maravilhoso, perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta mais provocativa. Dentro desse contexto em que a sociedade a todo momento nos faz perguntas sobre o que a gente vem vivendo, se muitos aqui têm familiares, amigos, céticos, ateus, que a todo momento querem questionar a sua fé, e muitos fazem a pergunta, onde está Deus no meio dessa pandemia? Onde é que está Deus no meio no meio de tanta morte? Claro que Sim. Muitos já sabem. Eu queria que resposta, que ajuda você daria para essa turma, para esse pessoal todo que precisa responder isso para tantos familiares que cutucam, que incomodam a sua fé, dizendo onde está o seu Deus que é tão bondoso? Que palavra você daria auxiliando, ajudando nessa resposta para esse pessoal? Eu daria volta à pergunta, eu vou tratar de responder, mas eu daria volta, invertiria a pergunta, onde está eu? Onde estou eu? Onde está cada um de nós em relação com onde nós temos posto a Deus antes desta pandemia? Que lugar Deus tem no nosso coração? Porque se nós temos rejeitado Deus, por que Deus teria que se fazer responsável se ele não tem lugar na vida, no coração da Argentina, dos governantes, da igreja, em alguns casos, de muitas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor? Se eu falei, eu sou agnóstico dizem, o ateu, eu sou crente no meu jeito, eu estou dizendo, Deus, você não tem lugar, porque se não tem lugar no trono do meu coração, não tem lugar. Então, primeira pergunta, onde eu tenho pondo Deus, colocado Deus, antes da pandemia e durante a pandemia? Essa é uma coisa, não? Porque também muitas coisas que nós vivemos são consequências das nossas decisões. Agora, eu não penso como na Rússia, qualquer coisa que sai ruim, qualquer problema que tem na Rússia, todo mundo diz, é o juízo de Deus. Tudo é o juízo de Deus. Se você tem uma dor por aqui, o juízo de Deus. Se você perde o emprego, diz, é o juízo de Deus.
eu não acredito, eu não penso que tudo que não dá certo é o juízo de Deus. Mas, por que não poderia ser um juízo de Deus sobre as nações que tanto têm se corrompido como nações, como raça humana? E ainda o povo de Deus, quando nós sofrimos esta pandemia, diz, não, mas pessoas tão bons, mas nós todos somos parte da raça humana. Somos parte dos 7,7 bilhões de habitantes no mundo. Então, quando nós sofrimos, ainda que você possa ser muito santo, é um jeito também de se identificar. Porque o sol aparece para justos e injustos. Então, também as tormentas vêm sobre justos e injustos. Poderíamos também falar sobre como é que é, o livre-arbítrio, o livre responsabilidade, livre-arbítrio, porque alguns falam de que isto é um produto de um laboratório, não? Do que é o homem, ser humano, julgando que quer ser Deus, e então que poderia ser uma estratégia terrorista ou uma questão de poder, conspiração mundial para fazer decrescer a população, uma conspiração mundial para fazer decrescer a população. Não sabemos todos os segredos disto. Poderia ser, então, uma consequência do orgulho, da soberba do ser humano, da rebelião, conspiração, poderiam ser muitas coisas. Poderia ser um juízo de Deus também sobre as nações, mas a pergunta, então, o que eu vou fazer no meio desta pandemia? Porque o sofrimento está ainda no meio do parto da mulher que está grávida. O sofrimento é parte da vida humana. A dor do corpo, a dor, quando você tem dor ou febre, implica que você está vivo. Se você não tem sensibilidade, então, por isso o problema como é que os leprosos se infectam, porque não podem sentir nada. Então, a dor, o sofrimento é parte da vida. É parte, diz que está, quando você tem aí uma coisa com seu dente aqui, é porque tem um nervo que está vivo. Se você estivesse morto, não teria nenhum tipo de dor. Então, a dor é parte da vida, desde o momento que nós nascemos. Agora, o sofrimento é a prolongação da dor. Todos nós atravessamos situações de muita dor na vida. E se você que me está me ouvindo agora ainda não atravessou por problemas, não sinta que está discriminado. Já vai ter a oportunidade, porque é parte da vida. São as circunstâncias. Então, você pode ser atravessado por situações de dor, mas não tem que viver sofrendo. Eu não estou falando de pare de sofrer. Não tem que viver sofrendo. Nós temos hoje refugiados, crentes que escaparam da Síria e estão conosco hoje. Temos uma família, uma mulher viúva com seus 3 filhos e o marido dela morreu com uma bomba que caiu quando ele estava finalizando na igreja em Alepo. E ele estava se congregando e uma bomba caiu no meio e matou ele. Onde está Deus? Então, para nós que estamos seguindo Jesus, ainda o sofrimento é parte da nossa vida e esta leve tribulação momentânea produz em nós um cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Então, porque temos uma perspectiva de eternidade. Então, e finalizo com isto. A maioria de nós, dos quase 800 milhões de crentes que tem no mundo, nascidos de novo, a maioria de nós temos chegado a Jesus na China, na Inglaterra, no Brasil, na Argentina, no meio de uma crise, no meio de uma doença,
no meio de uma vulnerabilidade, no meio da dor, no meio do sofrimento, porque aí abrimos o coração. A maioria, mais de 80% de todos os filhos de Deus hoje, chegamos a nascer de novo por uma situação de vulnerabilidade, de debilidade. Então, hoje nós decimos, bendita crise, bendita tribulação, que hoje trouxe eternidade com Jesus Cristo no meu coração. Amém. Amém. Pastor, eu queria agora pedir para você, para todo mundo que está nos ouvindo, depois isso vai ficar gravado e a gente vai compartilhar essa mensagem com muito mais gente. Eu queria que você deixasse uma palavra para a gente, com o tempo que você julgar necessário, de encorajamento para a igreja, de encorajamento para os cristãos que continuam apaixonados pela obra, pelo serviço a Deus, e que vão encarar agora, essa pós-pandemia, novos desafios, mas uma palavra de encorajamento dentro do que você tem visto, dentro do que você pode aconselhar, dentro desse contexto, deixar à vontade aqui para você compartilhar com a gente uma palavra de encorajamento para todo mundo que está nos ouvindo aqui, algo que Deus tenha trazido no seu coração para todo mundo. Por favor, fica à vontade. Bom, vai ser uma palavra bem breve, porque meu português está indo embora. Mas está ótimo, está perfeito. Mas sabe, quando passamos crises, Deus não está olhando para outro lado. Deus não está surpreso dizendo, esta pandemia, eu não sei o que fazer, e agora o que vai acontecer com meu povo, a minha igreja? Deus não está preocupado. Deus tem um propósito maior. Sempre que lembro as histórias de avivamentos, grande miséria na Inglaterra, depois disso veio um grande avivamento. Depois da Grande Depressão nos Estados Unidos, se levantaram movimentos missionários extraordinários. Então, em meio desta crise, que é esta pandemia, que é sanitária, vem econômica e logo também ligado a isto, emocional, psicológica, espiritual, relacional, eu acho que vamos ter um dos grandes avivamentos da história. Uma tremenda oportunidade para levar o evangelho a todas partes, para que muitos venham aos pés de Cristo. Agora temos muita gente que através da tecnologia podemos chegar, que não estavam vindo às nossas congregações, mas agora eles estão se ligando, conectando conosco. Então eu quero te animar, ainda se tua economia não está indo bem, ainda se a igreja está sofrendo por não se poder congregar, financeiramente também, se laboralmente, se há situações familiares, este é um tempo de oportunidade tremendo. Agora, nós podemos morrer, sofrer, ou podemos quedar magoados, ou podemos ter um tempo de glória. Por isso, eu quero te encorajar algumas coisas muito simples. Alguns já mencionamos antes. Uma, vamos a reparar nossas injustiças. Repara se você cometeu injustiça com seus filhos, sua esposa, seu esposo, com seus pais, dentro do âmbito familiar. Se teve situações que já esqueceu, que você tratou injustamente a pessoas do seu entorno familiar, esta é uma oportunidade para reparar os muros, os relacionamentos que foram destruídos, de nos humilhar, de arrepender, também de perdoar. Este é um momento com outros, também dentro do corpo de Cristo, entre pastores, entre líderes. Se você foi injusto com seus pastores, você fez fofoca aí, falando mal, criticando, este é um tempo para santificar o nosso caminho e poder ser livre dessas ataduras de injustiça que nós temos caminhado, entrado. Também de perdoar.
se você tem ainda o coração magoado por algum pastor, o outro pastor que dividiu a sua igreja, esse é um tempo para nos arrepender e é um tempo para perdoar, um tempo para restituir e um tempo para perdoar a dívida. É um tempo onde tem que praticar a misericórdia e também dar justiça se eu ofendi a alguém. Esse é um tempo para isto aqui, para isto muito, muito chave. E então Deus vai liberar muitas outras coisas, muitas coisas bênçãos, porque Ele está esperando de nós. Também nos enfocar em que o Evangelho não é uma coisinha assim fraca. Não, é muito séria. Jesus pagou um preço muito alto na cruz. Se separou quando Ele falou: meu pai, por que você tem me abandonado? Foi a única separação entre pai e filho pelo seu coração, não somente para ser eu sou crente, eu sou salvo. Não. Eu posso chegar a Jesus de qualquer jeito, com todos os meus pecados, mas não posso seguir a Jesus ao meu próprio jeito. Não posso seguir. Esse é um tempo para afirmar nossa decisão de seguir a Jesus incondicionalmente, ser discípulos. E pastores, líderes, investe o seu tempo, investir o teu melhor tempo e capacidades naqueles que querem caminhar como discípulos. Eu vou fazer um pouco muito forte nisso. Não perca o tempo com aqueles que não querem ser seguidores de Jesus. Investe seu tempo em aqueles que estão dispostos a pagar o preço, se negar a si mesmo, ser discípulos, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Porque esse é um tempo que vem também de divisão das águas. Então, aqueles que estão ouvindo, seguindo esta transmissão, esse é um tempo para definir prioridades na nossa vida e fazer decisões supremas, decisões de a quem eu vou seguir, para quem eu vou viver, quem é o dono da minha vida. Estas decisões que são fundamentais, que dizem: eu decidi seguir a Cristo e eu não volto para trás. Essa é a antiga canção, eu tenho decidido seguir a Cristo, não? Que dizia em espanhol: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fecha seus olhos um instante. Vou cantar em espanhol, mas você conhece também em português. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más, canta conmigo ahí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pai nosso, eu quero te pedir por cada um dos meus queridos irmãos e irmãs, o poder da tua presença seja se movendo no profundo dos nossos corações. Senhor, nós queremos responder às tuas expectativas, aos teus sonhos. Queremos responder às tuas prioridades. Senhor, a vida não se trata de nós, se trata de ti, Senhor. Da tua vontade, o teu coração, das tuas expectativas. Porque de Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória. Senhor, nós neste altar, nesta noite, rendimos e entregamos o nosso coração. Neste tempo de dificuldade,
Senhor, de tempo de dor, de incertidão, de perguntas, Senhor, mostra a tua glória. Senhor, ainda no meio da tribulação, mostra a tua glória nos nossos corações, no nosso relacionamento contigo. Senhor, uma maior revelação, manifestação da tua presença nas nossas vidas, nossas famílias. Senhor, aqueles que estão tendo divisão, destruição familiar, agora venha um espírito de reconciliação. Senhor, aqueles que estão sumissos, baixo o espírito de descorajamento, temor, angústia, agora venha a tua paternidade, um batismo de amor. Senhor, uma manifestação da tua presença, consolação, aqueles que têm perdido seres queridos pelo coronavírus, venha a consolação, um reconforto, conforto que vem do Espírito Santo. Senhor, ainda que não entendemos tudo, não compreendemos tudo o que está acontecendo, Senhor, declaramos nossa confiança em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Senhor, nos tempos bons e nos tempos difíceis, nós confiamos em Ti, Senhor. Oh, Senhor, agora, seja, Senhor, a Tua mão, restaurando famílias, restaurando lideranças, restaurando congregações, Senhor, restaurando ministérios perdidos, aqueles que estão no meio da depressão, solidão, Senhor, que estão pensando em pensamentos de suicídio, agora repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de morte e destruição, em nome de Jesus, e ministramos espírito de vida, espírito de vida. Espírito de vida, mais além das circunstâncias, espírito de vida que vem da cruz do Calvário, que vem do coração de Jesus, ministra vida aí, no mais profundo dos nossos corações, de nossa memória. Oh, Jesus, é a tua presença. Oh, venha essa manifestação que transforma o nosso coração no meio da aflição, no meio do sofrimento. Senhor, manifesta o teu poder no meio da nossa tribulação. Eu abençoo meus amados irmãos e irmãs, sejam abençoados com esta manifestação da tua presença e esta maior revelação de quem tu és e do teu amor paternal para cada um de nós. Obrigado, Pai, por este tempo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Pastor, muito obrigado. Que tempo precioso aqui com a gente. Eu vou... Não sei se o pastor Benoni está com a gente aqui, se ele está conectado. Para ele... Dá um abraço para o pastor Benoni, amo muito ele. Eu acho que ele está por aqui, não sei se ele vai conseguir aparecer aqui, mas tinha chamado ele para dar talvez ele não esteja conseguindo entrar aqui. Mas, mais uma vez, pastor Alejandro... está aqui ele aqui, ó. Eu sei que ele tem um númerozinho aqui, ó. Deixa ele só tirar o mudo. Está no mudo, pastor Benoni. Tira o teu mudo aí. Benoni, está no mudo ainda aí? Tira o teu mudo aí. Tirei. Alegria. Uma alegria, Alejandro, poder estar contigo. Estou vendo também nosso amado pastor Valmilton aí com a gente, né? Que bom. Que Deus te abençoe ricamente, que o Senhor possa estar alegrando o teu coração nesse tempo também, renovando tuas forças. Foi uma alegria muito boa, muito grande para a gente poder estar junto aí, tá? Deus abençoe você, a esposa, os filhos, e a gente quer tê-lo novamente aí com a gente, tá? Eu gostaria demais, e vocês sempre têm sido muito amorosos, assim que eu quero visitar vocês pronto. Amém. Vamos marcar isso aí de novo, aí, ó, Bruno. Vamos sim. Ó, e vou fazer um outro convite aqui para ficar gravado. Alguns jovens aqui do Brasil, do Rio de Janeiro,
tiveram um tempo no verão de missões, aí na Argentina, já há algum tempo, se eu não me engano, foram já 3 anos seguidos lá em... E sobreviveram? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, mas deu tão certo que voltaram 2 anos seguintes, então foram um total de 3 anos. E Uau! na última, se eu não me engano, eu vou deixar registrado aqui, gravado, o seu filho falou para um grupo de jovens e adolescentes lá, e eles voltaram contando essa novidade e me dando a missão de tentar um dia trazê-lo para falar para os jovens aqui no Brasil. Então, vou deixar registrado aqui no futuro próximo, você me ajudar nessa ponte com ele, porque assim como os pastores da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro, têm se reunido, um grupo de jovens, de líderes, tem se reunido também para alcançar os jovens, e quem sabe a gente tem um encontro a cada 3 meses, que chamamos de Atmosfera Jovem. Quem sabe ele vem aqui para falar para o grupo de jovens aqui da Tijuca. Vai ser um prazer. A gente vai estar orando por isso, passando a pandemia. Tem alguns líderes de jovens de outras igrejas assistindo aqui com a gente, que são nossos irmãos que trabalham nesse ministério de jovens. E a gente vai estar orando para, em breve, poder ter esse sucesso com esse convite, tá bom? Sim, Pastor, mais seria uma vez, prazer. obrigado. Deus abençoe muito e a gente continua em contato. Ok. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Aos demais que estão aí assistindo, obrigado aí pelo tempo. A gente depois vai disponibilizar aí a gravação para quem quiser estar assistindo também, tá bom? Um abraço a todos aí, até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Amém. Um abraço.